Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos em Cristo. Eu sou o teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Estou muito feliz, estamos iniciando mais um ano de 2023. Que Deus continue derramando da sua graça sobre a nossa vida. Eu quero te agradecer, você que há 2 anos tem me acompanhado nessa missão, ouvindo, curtindo as mensagens que eu tenho colocado neste canal. Deus continua cada dia mais abrindo o seu entendimento, porque há muitas pessoas que ouvem a graça, mas depois retorna para o seu lugar de costume. Ele acostumou por muitos anos ali dentro daquele local que se chama igreja, e ele não consegue ficar mais sem aquele lugar. Ele se sente mal, porque na verdade, para nós adorar a Deus, nós não precisamos sair da nossa casa. Nós não precisamos deslocar do lugar em que nós estamos, porque Deus habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que são templo do Espírito Santo. Há um cântico que diz: não sabei, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabei, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. Deus habita em nós. Porque você sair do seu lugar para ir a esses local, para você sair dali muitas vezes magoado, chateado, desgostoso por aquilo que você ouve ali. Porque aquilo é uma enganação. Deus não está neste lugar. 17:24 de Atos. Deus não habita neste lugar. Isso é uma enganação. Isso é uma mentira. E a mensagem que eu tenho neste momento é essa: você crê em profeta? Se você acredita em profeta, você não pode crer neste livro. Porque este livro confirma o contrário. Como você pode acreditar em profeta se não existe profeta? Da onde surgiu isto? Da cabeça desses mentirosos que se diz profeta, e as pessoas se inclinam diante desses profetas para ouvir sempre mentira sobre mentira. Eis meu servo, a ti te digo. Até então não está dizendo nada. Eis que tem um grande ministério nas tuas mãos. Eis meu servo, eu estou vendo a tua luta. Eu estou vendo o seu esforço, o seu trabalho. Eis que eu te darei a recompensa. O que você está me pedindo eu vou te dar. Tudo mentira. Porque Deus nunca disse dessa forma. Na leitura da palavra, para nós não ficar só nas minhas palavras, no capítulo 1 de Hebreus, e no versículo 1 até o versículo 3, mais ou menos, você vai encontrar, 3, 4, você vai encontrar que antigamente Deus falava conosco por intermédio de profeta. E hoje, e nesses últimos dias, disse o apóstolo Paulo, Deus fala conosco através da sua palavra, por intermédio do teu filho. Por que Paulo disse nesses últimos dias? Porque estava sendo os últimos dias do povo de Deus na terra. A vinda de Jesus de Nazaré, buscar o seu povo, estava próximo.
Por isso que Paulo diz nesses últimos, enquanto eles estão futurizando, jogando para o futuro, nós estamos vivendo os últimos dias. Não, o apóstolo Paulo diz, nesses últimos, Deus fala conosco por intermédio da tua palavra. Então, meu irmão, você que vive atrás de profecia, saiba que toda a lei e os profetas duraram até João. Nós podemos acompanhar o texto da Bíblia. Se você dizer para mim, não, irmão, eu creio em profeta, porque profeta falou comigo, então você não pode crer neste livro. Você tem que abandonar este livro, porque este livro é contra. Porque o último profeta foi João Batista. Jesus disse 11 e 13 de Mateus, a lei e os profetas durou até João. 17, a lei de Mateus. E logo no primeiro versículo nós encontramos o monte da transfiguração, onde ali apareceu, Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. E apareceu ali Moisés e Elias. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Ali era o fim das duas coisas, lei e profeta, terminava ali. E uma voz de Deus foi dito, eis o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Somente Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que vive buscando profecia de um lado para o outro, sabe que isso é tudo mentira. Tudo é enganação. Porque eu fui assim também. Eu fui um desses que fui enganado e enganei muita gente. Então não crê nessas coisas. Porque o verdadeiro profeta, a palavra profeta, o que é profeta? Se perguntar, há muita gente não sabe o que quer dizer profeta. A palavra profeta quer dizer porta-voz de Deus. Se o Brasil me envia para os Estados Unidos como embaixador, a minha palavra nos Estados Unidos vai ser a palavra do Brasil, porque eu fui enviado para representar o Brasil lá nos Estados Unidos. E se Deus envia um profeta a um povo, aquele profeta vai representar Deus, porque Deus está falando na boca daquele homem. E aquele homem vai dizer aquilo que Deus tem para aquele povo. Por isso que um profeta era muito temido, respeitado entre os reis, entre as rainhas, entre o povo. Quando Samuel chegou na cidade de Davi para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, ele chegou ali pelo capítulo 16, e ali pelo versículo 3, 4, você vai encontrar que o povo veio ao encontro de Samuel e perguntou para Samuel se a vinda dele ali era de paz ou não. Porque a palavra de um profeta, ele tinha tanto poder. Deus dava tanta virtude a um profeta verdadeiro, que ele tanto podia abençoar e tanto podia amaldiçoar. O poder estava sobre ele. Então, por isso que os homens temiam os profetas daquela época. E o que eu quero dizer com isso é que nos dias de hoje se levantam aí esses mentirosos dentro desses movimentos, principalmente esses movimentos chamados pentecostal, que são os piores movimentos que existem na face da terra. Essa imundícia chamada pentecostal, que eles nem sabem o que significa isso. Se perguntar para um, o que é pentecostal? Pentecostal é aquele que crê nos dons espirituais, né? Pentecostes é a festa judaica que foi varrido. Isso não existe mais. Como é que a pessoa fica crendo numa coisa que não existe? Aonde você encontra dentro deste livro
o apóstolo Paulo dizendo nós somos pentecostais. Não existe. E da onde tiraram isso? Da boca desses mentirosos dentro desses movimentos. O que eu quero dizer com isso? É que naquele tempo, naquela época, já havia muitos homens falsos que se colocavam como profeta de Deus. E na verdade Deus não falava por intermédio dele. Você pode olhar no capítulo 19 de Jeremias, capítulo 23 de Jeremias, você encontra muitos falsos profetas que Deus não usava e eles enganavam o povo por intermédio de mentira. E isso até o dia de hoje continua acontecendo a mesma coisa. Nós vemos homens que foram verdadeiramente usados nas mãos de Deus. Olhamos para Elias. Elias disse a Acabe, segundo a minha palavra. Ele não disse, eu vou orar a Deus, para Deus repreender a chuva e não cair chuva sobre a face da terra. Ele disse, segundo a minha palavra, não choverá. 3 anos e 6 meses não vai chover, nem sereno vai cair na terra. E foi cumprido. Deus cumpriu a palavra do seu profeta. Depois, outra vez, ele pediu chuva e a chuva caiu com abundância. Ali no capítulo 1 do 2 Reis, nós vemos aquela passagem onde o rei Acasias caiu, o rei caiu de cima do seu parapeito ali, do seu palácio, e ficou muito machucado, muito enfermo. Então ele mandou os seus mensageiros a consultar o Deus Baal, se ele iria sarar daquela enfermidade. E quando aqueles mensageiros saíram em busca desse Deus Baal, Deus disse a Elias, vai ao encontro desses mensageiros e pergunta para eles se porventura não há Deus em Israel para consultar Deus Baal, Deus de Eclon. E o que aconteceu? Elias partiu e deu de encontro com esses homens. Onde vocês vão? Nós vamos consultar o Deus de Baal. Não, volta. Diga ao teu rei que da cama que ele subiu, ele não vai descer, mas certamente morrerás. E os mensageiros voltaram e deram a notícia ao rei. O rei perguntou, quem é este homem? Ele diz, é um homem com uma capa, com cinto, vestido dessa forma, assim, assim. E entendeu o rei que ele era Elias, o tesbita. E ele enviou, então, 50 soldados, um capitão com 50 soldados para buscar Elias. E Elias subiu ao Monte Carmelo. E eles chegaram ali no pé daquele monte e disseram, Elias, homem de Deus, desce daí, que o rei mandou te buscar. Elias só disse uma palavra, se eu sou homem de Deus, que fogo desça do céu, consuma tu e teus 50. Fogo desceu do céu e destruiu todos aqueles homens que ali estavam. O rei enviou mais 50 com o capitão. Eles fizeram da mesma forma. Homem de Deus, desce daí depressa, porque o rei mandou te buscar. Se eu sou homem de Deus, que fogo desça do céu e consuma tu e teus 50. Fogo desceu do céu, destruiu. Nós encontramos isso ali no início do capítulo 1, ali, de 2 Reis, até o versículo 7, 8, ali nós encontramos essa passagem. E, novamente, aconteceu que
o rei enviou novamente mais 50 soldados com seu capitão. Ele chegou à frente, isso é, no pé daquele morro, daquela montanha, e prostou-se de joelho e clamou a Elias que tivesse misericórdia dele e daqueles 50, porque os outros estavam todos mortos. O fogo desceu e destruiu todos. E ele prostou, ele temeu. E a Bíblia diz que o que agrada a Deus é o temor. Porque o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. E aquele capitão foi prudente. Ele prostou-se naquele momento e clamou que tivesse misericórdia da vida dele e da vida daqueles 50 que com ele estava. E Deus disse para Elias, desce e vai com ele. E Elias então desceu. O que eu quero dizer, o que eu aprendo disso, é que Elias era um homem que era um instrumento nas mãos de Deus. Elias tinha crédito com Deus de sobra, porque o que ele falava acontecia. Ele falava e Deus assinava embaixo, porque verdadeiramente ele era homem de Deus. E nos dias de hoje, nós vemos tantos profetas profetizando dentro dessas denominações. Quantas e quantas profecias você tem ouvido? As pessoas dizem, não, mas o profeta diz que vai acontecer isso. Ah, tal profeta diz, para começar, não existe profeta, você não vê, existe profetiza, mas não profeta. Profetiza, a Bíblia cita algumas, mas Deus usou muito, foi os profetas. Eliseu, Deus usou de uma forma grandiosa. O que Eliseu, que foi sucessor de Elias, que o poder que estava em Elias desceu sobre Eliseu, lá quando Elias foi tomado por um carro de fogo, um cavalo de fogo, e foi levado, a capa de Elias caiu, e Eliseu tomou aquela capa. E a virtude, o poder que estava em Elias, desceu sobre Eliseu. E Deus fez grandes prodígios, sinais e maravilha por intermédio do profeta Eliseu. Então, meu irmão, minha irmã, você não deve ficar crendo nessas profecias, nesses homens, nessas mulheres que colocam a mão na sua cabeça e falam aquele monte de mentira. Talvez alguma coisa dá certo porque tinha que dar certo. Não é porque ele fez, orou. É porque Deus já tinha confirmado, já estava no plano de Deus. Porque a Bíblia diz que nada acontece por acaso. Então esta é a mensagem que eu tenho para você neste momento. Não crê em profecia, porque se você crê em profeta, você tem que abandonar este livro. Porque este livro repudia essa palavra profeta. Porque profeta foi até João Batista. De João para cá não existiu mais. Qualquer um que se colocar como profeta é um mentiroso e Deus não pode estar com ele. Que assim Deus conceda graça sobre a sua vida. Curte essa mensagem e Deus estará sempre conosco. Graça e paz. Goodbye.